Feche os olhos por um instante. E se a morte não chegasse aos 80, mas fosse adiada por 5 séculos? Imagine acordar no ano 2525 e ainda ser exatamente você. Neste vídeo, eu vou te levar por dentro do corpo, da mente do mundo que existiriam se cada humano vivesse 500 anos. E o que a ciência já descobriu vai te deixar sem chão. Antes de sonhar, olhe para o oceano. O tubarão da Groenlândia já venceu o tempo que nos assusta. Estima-se que ele vive entre 272 e mais de 500 anos, o vertebrado mais longevo conhecido. Alguns nadando hoje talvez tenham nascido antes de Napoleão. Se a natureza já criou uma criatura de meio milênio, por que nós seríamos a exceção? A resposta começa dentro das nossas células. E existe algo ainda mais perturbador. A pequena água-viva Turritopsis dornia, chamada de imortal biológica. Quando envelhece ou se machuca, ela consegue reverter suas células ao estágio juvenil e recomeçar o ciclo, teoricamente, para sempre. Ela não morre de velhice. Agora pense, se um ser tão simples driblou o envelhecimento, o que impede o ser mais complexo do planeta de fazer o mesmo? A chave pode estar em algo minúsculo, os telômeros. Pense neles como as pontas plásticas de um cadarço, protegendo os fios do seu DNA. A cada divisão celular, essas pontas encurtam um pouco. Quando ficam curtas demais, a célula para de se dividir e envelhece. É como um relógio interno contando regressivamente. Mas e se esse relógio pudesse ser reiniciado? A ciência já está tentando. Só que o envelhecimento não é só o relógio parando. Com o tempo, algumas células deixam de morrer quando deveriam. Os cientistas as chamam de células senescentes, ou células zumbis. Elas não funcionam direito, mas continuam ali, liberando substâncias que inflamam os tecidos ao redor. É como um funcionário que se recusa a se aposentar e ainda atrapalha todo mundo. Limpá-las poderia rejuvenescer o corpo inteiro. E aqui a ficção encontra o laboratório. Em 2006, o cientista Shinya Yamanaka descobriu 4 fatores capazes de reprogramar células adultas, devolvendo a elas a juventude. Rendeu um prêmio Nobel. Desde então, experimentos em camundongos já reverteram sinais de envelhecimento sem transformá-los em tumores. Ainda estamos longe de aplicar isso em humanos com segurança, mas a ideia deixou de ser impossível. Agora é uma questão de tempo. Mas segure a empolgação. O recorde humano documentado ainda é da francesa Jane Calment, que viveu 122 anos e 164 dias. Ela fumava, comia chocolate e andava de bicicleta aos 100 anos. Por mais que a medicina avance, ninguém ultrapassou essa marca com segurança. Multiplicar isso por 4 exigiria não curar uma doença, mas reprogramar a própria essência do que significa ser mortal. E as consequências seriam brutais. Há lugares onde as pessoas já vivem mais. Os pesquisadores o chamam de zonas azuis: Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Icária na Grécia. Ali, é comum passar dos 100 anos. O segredo não é mágica, comida de verdade, movimento constante, propósito de vida e comunidade forte. Mas mesmo esses centenários chegam ao limite. Viver 500 anos não seria estender o hábito, seria quebrar a própria biologia. Agora imagine que conseguimos. O primeiro terremoto seria econômico. Como funcionaria a aposentadoria se você trabalhasse por 400 anos? Você teria não uma, mas 10 carreiras completamente diferentes ao longo da vida. Poderia ser médico por um século e artista no seguinte. O dinheiro guardado renderia juros por gerações inteiras. Mas cuidado, quem já é rico ficaria absurdamente mais rico. E é aí que o sonho começa a rachar. E o coração? Imagine dizer sim para sempre quando sempre dura 5 séculos. Um casamento poderia durar 400 anos. Você conheceria seus tataratataranetos e ainda lembraria dos seus pais vivos. Amizades atravessariam impérios inteiros. Mas o amor humano foi feito para durar tanto? Ou nos separaríamos e recomeçaríamos dezenas de vezes, transformando o namoro numa jornada sem fim? Nossas emoções não evoluíram para isso. Só que existe um problema que nenhum casal romântico resolve: o planeta.
Hoje somos mais de 8 bilhões. Se quase ninguém morresse, a população explodiria. Precisaríamos de muito mais comida, água e energia, recursos que já estão sob pressão. Ou aprenderíamos a colonizar outros mundos, ou teríamos que limitar drasticamente os nascimentos. Um mundo onde ninguém morre talvez seja um mundo onde poucos podem nascer. E tem a pergunta que poucos fazem: a sua mente aguentaria? O cérebro humano tem capacidade impressionante, mas guardar 500 anos de lembranças, rostos e traumas seria um peso desconhecido. Talvez esquecêssemos décadas inteiras, como quem apaga arquivos para liberar espaço. Você ainda seria você depois de 500 anos, ou apenas uma sombra reescrita 1000 vezes? A imortalidade do corpo não garante a imortalidade da identidade. Pense agora no poder. Se a longevidade extrema fosse cara, só os ultra-ricos comprariam séculos de vida. Enquanto uns morreriam aos 80, outros governariam por 400 anos. Líderes nunca sairiam do poder. Fortunas nunca seriam divididas por heranças. A desigualdade deixaria de ser sobre dinheiro e passaria a ser sobre tempo, o recurso mais precioso de todos. A morte, por mais cruel, sempre foi a grande igualadora da humanidade. E existe um preço silencioso: o fim da renovação. A ciência avança porque velhas ideias dão lugar a novas mentes. Se ninguém envelhecesse e saísse de cena, os mesmos líderes, os mesmos pensamentos e os mesmos medos poderiam dominar por séculos. A história mostra que grandes revoluções vêm de novas gerações. Um mundo eterno poderia se tornar um mundo congelado, incapaz de mudar. Estabilidade demais vira estagnação. E aqui está a revelação que muda tudo. Cientistas hoje já não tratam o envelhecimento como destino inevitável, mas como um processo biológico que, em teoria, pode ser retardado, controlado e talvez até revertido. O verdadeiro limite pode não ser o corpo, e sim a pergunta que ninguém quer responder: se viver para sempre fosse possível, isso ainda seria viver? Talvez seja justamente a morte que dá sentido a cada instante que respiramos. Então eu te pergunto, se pudesse escolher, você viveria 500 anos? Talvez o valor da vida não esteja na sua duração, mas no que fazemos com o tempo que temos. Se este vídeo expandiu sua mente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas teorias. E me conta nos comentários, quantos anos você gostaria de viver? Eu leio cada resposta. Até a próxima!